Queira dar um playzinho. This call is now being recorded. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar início a um tema muito importante, né? Falar sobre ambiência. É, nossa. Esse sou eu, né? Meu nome é Deison, sou aluno, sou estudante de agronomia da Universidade Federal de Viçosa. Essa é a Gabriele, ela é estudante de zootecnia, também da Universidade Federal de Viçosa. E essa é a Mariana, que é estudante de agronomia, também da Universidade Federal de Viçosa. Bom, fala um pouco da introdução. Um dos grandes desafios, né, da pecuária moderna está relacionada à exploração do máximo potencial genético do animal, tanto no aspecto produtivo, né, quanto reprodutivo. E durante muitos anos, a busca da máxima eficiência na produção animal esteve voltada para o atendimento das necessidades de manejo, sanidade, genética e nutrição. Mas, atualmente, os avanços obtidos nessa área têm sido limitados pelos fatores ambientais, principalmente pelo ambiente ao qual os animais estão submetidos. Fatores ambientais externos e o microclima dentro das instalações exercem efeitos diretos e indiretos sobre a produção animal em todas as fases de produção e acarretam redução na produtividade com consequentes prejuízos econômicos. O conhecimento das respostas ou adaptações fisiológicas dos animais relacionadas ao ambiente térmico nos permite, né, tomar algumas decisões importantes, ou medidas, ou manejos, né, de nutrição, instalação e equipamentos, objetivando uma maximização da atividade. Fala um pouco do ambiente, né? O ambiente pode ser definido como a soma dos impactos dos circundantes biológicos e físicos, né? E constitui-se um dos responsáveis pelo sucesso ou fracasso da produção animal. Ambiência é a definição do conforto baseado no contexto animal, que se analisa as características de meio ambiente em função da zona de conforto térmico da espécie, associado a características fisiológicas, né, que atuam na regulação da temperatura interna do animal, e também a ambiência leva encontra o bem-estar dos animais, né, minimizando os fatores de estresse, como necessidade animal, conforto e possibilidade de realizar seu comportamento nato. Ausência de poluição sonora e ambiente, como ausências de gases tóxicos. Para melhorar a compreensão dos efeitos do ambiente sobre o animal, sobre animais de produção, serão discutidos, né, os processos utilizados pelos animais para manter a temperatura corporal relativamente constante e como manipular o ambiente, né, de criação visando minimizar o estresse provocado pelo ambiente. Falando um pouco... Bom, Mari vai dar continuidade. Bom, pessoal, dando sequência aqui, eu vou falar um pouquinho sobre a homeotermia e regulação da temperatura corporal. Os principais animais da produção de leite, carne e ovos, eles vão ser animais homeotérmicos. Eles são capazes de manter a sua temperatura corporal dentro de alguns limites. Esses limites, eles são relativamente estreitos e ele vai variar também com a mudança da temperatura ambiente. Bom, as variações fisiológicas e comportamentais e metabólicas, elas permitem que os animais homeotérmicos mantenham sua temperatura corporal, seja a partir da produção ou da perca de calor.
Nesse gráfico, a gente pode observar os limites da homeotermia. A gente tem aqui, se você puder passar o mouse sobre, Gabi, a TCI e a TCS. Esses aí vão ser os limites, temperatura crítica inferior e superior. Bom, as temperaturas críticas, elas irão configurar a zona de termoneutralidade. O metabolismo do animal, ele não vai ser tão esforçado quando ele estiver nessa temperatura, o esforço dele vai ser mínimo. E ele não vai ter a necessidade de produzir ou de perder calor. Bom, pode passar o slide. Como eu disse anteriormente, a zona de termoneutralidade ela vai estar compreendida entre a TCI e a TCS, mas a gente vai ter também a zona de temperatura ambiental, que temos a TI e a TS, temperatura inferior e temperatura superior. Em relação à temperatura ambiental, o animal ele vai ter que lançar mão de alguns ajustes fisiológicos para manter esse equilíbrio corporal. Abaixo de TI e acima de TS, ele também pode estar exposto a situações de hipo e de hipertermia. Bom, o organismo animal, quando ele está fora da sua zona térmica de conforto, vai estar sujeito a essas duas variáveis, né? Da hipo e da hipertermia. E essa zona ela vai variar não só do animal e do ambiente, mas com características como o peso do animal, a idade dele, o estado fisiológico, entre outros fatores, principalmente a genética também. Vou passar, por favor. A termólise, vou explicar um pouquinho agora alguns termos. A termólise é quando o animal ele tem que dispor de mecanismos para perder calor, a termogênese para a produção de calor, e o calor sensível ele vai depender do gradiente de temperatura que ocorre entre o animal e o ambiente, e também estará relacionado com a velocidade do vento e a umidade relativa do ar. Já o calor latente, quando se trata da evaporação cutânea do animal e da sua evaporação respiratória para perda de calor, ele vai estar associado principalmente com a umidade relativa do ar. Passa, por favor. Bom, a gente trouxe mais alguns termos aqui e eu vou estar comentando um pouquinho sobre eles. A radiação, ela vai ser a transferência de energia térmica de um corpo para outro através de ondas eletromagnéticas. A condução, ela também vai ser um mecanismo de transferência de energia térmica. No entanto, ele vai necessitar do contato direto das moléculas dos corpos. Esse daí, ele vai apresentar um gradiente, que a energia vai sair das moléculas que apresentam mais alta energia para aquelas que possuem mais baixa energia. A convecção, ela vai ser uma forma de perder calor. Ela vai ser uma forma de perder calor através da corrente de um fluido, seja ele líquido ou gasoso, que absorverá a energia térmica em um dado local. E, por último, a gente vai ter um mecanismo de evaporação, que vai ser a troca de calor através da mudança do estado da água de líquido para gasoso. E esse processo ele vai ser carreador de temperatura para fora do corpo animal. Passar. E os mecanismos de dissipação de calor, eles também vão sofrer algumas influências. Como já mencionado anteriormente, a área de superfície corporal do animal vai apresentar grande impacto sobre isso. A cobertura pilosa do animal, seja essa pelagem mais clara, mais escura, isso daí também vai ter um impacto, como a gente pode observar aí, né, a cor e a emissividade que essa pelagem vai ter. A vaporização da pele do pulmão do animal e a condutividade térmica entre os tecidos, elas podem ser alguns mecanismos que a gente pode citar nessa troca. Bom, quando o animal ele precisa produzir energia para compensar o frio ou dissipar calor, ele vai ter perdas na produção, né? Por isso é tão importante a gente se atentar com essa zona de termoconforto. Quando a temperatura do ar ela vai estar acima da zona de conforto, o animal irá reduzir o seu consumo. Então, isso impactará diretamente no ciclo final que a gente espera. Para diminuir a produção de calor, ele vai
e os gastos metabólicos, ele vai reduzir a sua alimentação. E normalmente os índices de conforto térmico eles vão considerar parâmetros ambientais de temperatura. Como eu já mencionei anteriormente, a umidade, o vento e a radiação são alguns desses fatores. Sendo que cada um desses parâmetros eles vão possuir determinado peso entre o índice. Cada um vai influenciar, ele pode influenciar mais ou menos, conforme a importância relativa ao animal. Vale ressaltar que isso também vai variar de animal para animal. Bom, dando continuidade, né? Eu ia falar agora sobre as características construtivas para a climatização por meios naturais, né? Por meios primários. Falando um pouco da localização, deve-se evitar terrenos de baixada, evitar problemas de alta umidade, baixa movimentação do ar e insuficiência de insolação no inverno, né? Falando das orientações das instalações, que é importante também, as orientações, principalmente as abertas, é importante garantir a insolação interna e no nosso hemisfério, as coberturas eles devem ter orientação em sentido leste-oeste, para que no verão tenha menor incidência de radiação solar no interior das instalações. Os telhados, que é outro fator bastante importante a ser considerado, é um dos fatores que influencia na carga térmica, né, radiante, incidente, e atua no ambiente interno em decorrência do material de cobertura, né, reduzindo o fluxo de calor no interior. O bom material para cobertura deve-se apresentar alta reflexividade solar associada a baixa emissividade térmica e absortividade. O melhor material que atua reduzindo a carga de radiação são as telhas de barro, né, as telhas de cerâmica, seguida das telhas de cimento, amianto, pintadas de branco, e por último as de alumínio, né? O uso alguns, falando do uso do material isolante, o isolante térmico da cobertura deve ser construído por materiais de baixa condutividade térmica. E também outro método utilizado para reduzir a temperatura é a aspersão de água sobre o telhado, né? Que possibilita uma redução da temperatura daquele telhado e, consequentemente, a carga térmica radiante. Falando também agora um pouco sobre a inclinação do telhado, né? Que indica-se inclinação entre 20 e 30 graus, visando mudar o coeficiente de forma correspondente às trocas de calor por radiação entre o animal e o telhado, né, e modificando a altura entre as aberturas de entrada e saída de ar, que a gente dá o nome de lanterninha. Falando dos forros, o forro ele atua como uma segunda barreira física, né, a qual permite a formação de uma camada de ar junto à cobertura, que contribui na redução da transferência de calor para o interior da construção. Os lanternis, voltando a falar deles, né, eles podem ajudar na ventilação do forro. Os beirais. Os beirais eles variam entre 1,5 m a 2, né? Eles, eles são projetados de forma a evitar simultaneamente a penetração de chuvas e raios solares. A altura da cobertura, né? Falando do lanterninho, na verdade, que o lanterninho também é muito importante, que é uma abertura para a saída de ar na cumeira do telhado. É fundamental em galpões de largura iguais ou superior a 8 metros. Tem isso, né? Que é importante também ser observado. Tem função de permitir a saída de ar quente. Falando da altura da cobertura, né? Ele influencia diretamente a ventilação natural e a quantidade de radiação solar que pode atingir o interior do galpão. A altura do pé direito está relacionada à largura do galpão também. E quanto mais largo, maior deverá ser essa altura. Agora, falar um pouco também sobre os oitões. As paredes laterais, né, que recebem o sol frontalmente de nascente e poente, elas devem ser protegidas, pintando as paredes com cores claras, preferência branca, né, sobreando-as com vegetação ou beirais,
ou adotando paredes de grande capacidade calorífica. Na verdade, para reduzir, né, esse impacto da radiação solar. Falando também sobre a ventilação natural, serve para renovar o ar dentro dos galpões, né, provendo oxigênio e eliminando os gases e odores, possibilitando um certo controle de temperatura e umidade dentro das instalações. A localização e o tipo de abertura das instalações podem favorecer a ventilação natural e assim como o manejo de cortinas e lanternas. Nas regiões em que a temperatura se mantém quase sempre acima da requerida, pelo conforto térmico, deve prevalecer uma ventilação baseada na razão térmica e o projeto das instalações deverá estar orientada para estar necessidade de extrair o calor liberado pelos animais. Temperatura de água e de consumo é algo bastante importante também, né? Pois deve-se evitar que as caixas de água e tubulações passem muito perto do telhado, né? Ou fiquem expostas ao sol, evitando assim uma água de má qualidade para os animais. O manejo da cama, que é bastante importante também. Aves e suínos criadas sobre cama, com o aumento da densidade populacional e da temperatura ambiente, geralmente aumenta a quantidade de água ingerida, né? E, como consequência extrema, o que pode gerar maior produção de calor pela cama, ou acentuar atividades dos micro-organismos, que são acompanhadas pela liberação de CO2 e formação de amônia. Então, é bastante importante estar de olho nesse manejo da cama. Arborização e sombreamento, que é muito importante também. A arborização ajuda a reduzir e controlar a radiação solar, temperatura do ar, umidade relativa e velocidade do vento, que é a ação moderadora da vegetação mais se manifesta. Em relação à radiação solar, a vegetação ela tem um comportamento seletivo em relação aos comprimentos de onda, né? Absorve cerca de 90% da radiação visível e 60% da infravermelho. Tem-se assim uma atenuação da radiação de onda curta, evitando o aquecimento das superfícies. Também, a evapotranspiração dos vegetais contribui para o rebaixamento da temperatura e deve-se evitar que as árvores dificultem a ventilação natural. Passando agora para a parte das características construtivas para climatização por meios artificiais. Esse método é um método mais caro, porque ele é um método mais eficiente e porque nesse método ele é por meio artificiais, né? Então a gente vai ter que comprar equipamentos, vai ter que investir aí em parte elétrica, né? A conta de luz vai encarecer um pouquinho, então ele deve ser usado só quando os métodos naturais realmente não forem suficientes ou não estiverem funcionando. Ele basicamente se resume em ventilação forçada e nebulização ou aspersão de água mais ventilação. Com relação à ventilação forçada, ela objetiva aumentar a dissipação do calor por convecção e evaporação. A nebulização ou aspersão de água mais a ventilação, ela objetiva reduzir a temperatura interna de ar do ambiente, facilitando as trocas de calor. Com relação à ventilação forçada, ela pode ser artificial ou mecânica. Ela possibilita o tratamento do ar por filtração, umidificação ou secagem, e isso reduz a temperatura corporal e a taxa respiratória desses animais. Ela é usada quando os métodos naturais eles não resolvem esses problemas de renovação do ar e temperatura ou temperatura, e independente das condições atmosféricas, a ventilação ela torna possível o tratamento do ar e tem esse efeito positivo sobre o estresse calórico e sobre a sensação térmica dos animais, como eu já disse anteriormente. Pode ser feito por filtração, umidificação
ou secagem. E outra característica importante com relação a essa ventilação forçada é que ela ajuda a regular e eliminar poeira e alta concentração dos gases, né? Como o Deison já citou anteriormente, em algumas construções, por alojar animais, a gente tem produção de gases. Então, esse tipo de ventilação também ajuda a reduzir esses gases ou até mesmo eliminar. Como, por exemplo, a amônia, o ácido sulfúrico e o gás carbônico. E também ajuda a controlar a poeira, né, que é causada pelas fezes e pelos restos de ração. Com relação ao sistema de ventilação de pressão positiva, que é a diluidora, ela força o ar externo para dentro da construção, aumentando a pressão do ar. Aí, esse gradiente de pressão, ele manda o ar de dentro para fora. Por isso que a gente chama de um sistema de ventilação de pressão positiva. Com relação ao de pressão negativa, que é a exaustora, ela é o contrário. Ela força a saída do ar, criando um vácuo, e essa diferença de pressão no ar succiona o ar de fora para dentro. Aí aqui eu trouxe um exemplo de sistema de ventilação positiva, né, que é o uso de ventiladores que levam o ar de fora para dentro. E aqui eu trouxe o sistema de ventilação negativo, que comumente é usado através de exaustores, né? Que trazem o ar de dentro para fora. Com relação ao resfriamento adiabático evaporativo, ela tem por finalidade mudar o ponto de estado psicométrico. Consiste em mudar esse estado, né, psicométrico do ar, aumentando a umidade e diminuindo a temperatura, porque o ar entra em contato com a superfície úmida ou com água dos aspersores. Com isso, o calor sensível, ele evapora a água e se converte em calor latente. Aí, aqui no gráfico de resfriamento, o ar, ele representa o ar não saturado. E aí, à medida que esse ar vai sendo saturado, ele vai se transformando no B. Aí a gente tem um ponto C, que é o meio termo, e o B, que é o extremo do máximo que a gente pode resfriar, digamos assim. E através desse resfriamento, a gente pode diminuir até 10 graus de temperatura na instalação. Com relação ao sistema de resfriamento adiabático evaporativo, ele pode ser obtido por nebulização associada à ventilação, aspersão de água sobre a cobertura, sistema de material poroso acoplado ao ventilador e tubos de distribuição do ar. Falando primeiro sobre o sistema de resfriamento evaporativo por nebulização, ele acontece através da formação de gotículas extremamente pequenas que aumentam a superfície das gotas que já estão expostas ao ar, fazendo com que essa evaporação ocorra de uma forma mais rápida. E é um dos sistemas mais eficientes que a gente tem quando se trata de conforto térmico para os animais em construções. Além disso, ele pode contar com o uso das placas evaporativas, que são as pad coolings, para resfriar o ar da entrada das instalações, com molhamento por escorrimento ou por gotejamento. A aspersão de água sobre a cobertura, para se obter um bom resultado, a água de aspersão deve ser distribuída de maneira uniforme, né, ao longo da construção, e é importante destacar que essa construção ela tem que possuir calhas, para que a gente consiga reaproveitar essa água que vamos usar nessa aspersão, e para que também não prejudique a parte de alvenaria dessa construção. Com relação ao sistema de material poroso acoplado a ventiladores e tubos de distribuição do ar, ela é comumente utilizada em instalações abertas, e ela força a passagem do ar através dos ventiladores por material poroso, que pode ser
madeira, celulose ou carvão. E esses materiais eles são umedecidos, né, por gotejamento de água. Trazendo uma conclusão do nosso trabalho, para se obter essa máxima eficiência produtiva, reprodutiva e o retorno econômico das instalações, principalmente para animais de produção, a gente deve levar em consideração os efeitos adversos do ambiente sobre os animais e eles devem ser evitados, né? De acordo com as exigências dos animais, com as estações do ano, com a umidade relativa do ar, com o clima. E o conhecimento relacionado ao ambiente térmico é o que nos permite a tomada de medidas certas. Isso vai possibilitar a alteração de manejo de instalações e equipamentos, como eu disse, de acordo com a espécie animal, de acordo com a raça, de acordo com o clima, com a umidade do ar, com a estação do ano. E isso vai trazer, né, por fim, o nosso objetivo, que é diminuir o estresse dos animais, maximizando a atividade, a produção e o ganho econômico, principalmente, e o bem-estar animal. Aqui a gente trouxe as referências que a gente usou para fazer os slides. E muito obrigada.